Dororo, episódio 9, um anime sobre um garotinho peralta que acompanha um espadachim em busca de partes do seu corpo. Mas tem algo errado aí. Não é um garotinho que acompanha, é uma garotinha bem legal que a gente descobre aí nesse episódio 9, que o Dororo é na verdade a Dororo. E a gente descobre isso depois de um passado bem triste desse personagem. Então vamos analisar o episódio pra vocês agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, e também de visitar o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast e vamos analisar o episódio 9 de Dororo. Olha galera, só lembrando que eu vou traçar alguns paralelos com o mangá. Não se preocupem com spoilers, tá bom? São paralelos pertinentes aos acontecimentos desse episódio. Eu terminei minha leitura ontem, não estou com o mangá físico aqui pra mostrar pra vocês, mas eu recomendo demais a leitura pra justamente a gente fazer essa comparação, né? Eu acho que torna a experiência da obra Dororo mais rica. E aí a gente vê uma saída de roteiro que eu achei bem pertinente, bem justa, em que o Dororo fica lá doente e tal, e o Hyakkimaru tem que levar ele para uma cidade, para ele ser curado. E é massa porque o Hyakkimaru, ele precisa falar. Ele precisa começar a usar os seus sentidos. Ele não quer porque incomoda, mas ele precisa. Então, Dororo, água, doente, ele vai se comunicando como dá. Uma grande diferença pro mangá é que o Hyakkimaru desde o começo vai falando tudo, sabe? É um cara eloquente e tal, faz piadinha. E a gente vê que ele é um boneco aqui, é tipo um Pinóquio. E ele vai caminhando de acordo com as emoções que ele vai recebendo, certo? Bem devagarzinho, como um bebê, aprendendo a falar, aprendendo a escutar, entendendo as sensações novas que aquilo traz para o seu corpo, né? Então ele chega a uma vila e o Dororo vai ser cuidado. O Dororo, ele vira para o lado e começa a contar a história do seu passado baseado numa flor que ele vê. E o Hyakkimaru tá escutando tudo aquilo. O Dororo não sabe o que o Hyakkimaru tá ouvindo, por isso que ele fica eloquente aí e começa a falar tudo, né? Então bem massa, o Dororo ele é meio tímido, ou tímida, vai ser meio difícil agora. Você fica trocando o nome Hyakkimaru e Dororo, porque o nome da obra é Dororo e o protagonista é Hyakkimaru, tipo Zelda e Link. Olha esse Zelda aí, tá ligado? Que você tá controlando. E agora você fica trocando o gênero do Dororo. Ah, Dororo, o Dororo, porque você se acostuma a falar o Dororo, né? Mas então, o interessante desse passado do Dororo é que ele se inspira naquela flor escarlate que fez tão parte aí, né, do seu passado, dos seus pais. Ele lembra muito os seus pais e é um passado doloroso. Os pais dele, a freirinha, né, a curandeira que tá aí com ele até pergunta: pô, você não gostava dos seus pais? Ele: não, pelo contrário. Mas são lembranças tristes, né, galera? E a gente vê nesse episódio. Eu achei bem massa a adaptação, porque pegaram partes pontuais aí, tipo a mãe do Dororo pegando a sopa com a mão, né? Aquilo é muito marcante no mangá, então achei massa terem adaptado aquilo. E essa flor, segundo a lenda, ela suga o sangue das batalhas, né? Em meio a essas guerras civis japonesas, então tá aí na lenda. E é interessante que a gente tá analisando o anime agora, The Promised Neverland. Toda quinta tem análise do anime, toda sexta tem análise do mangá de The Promised Neverland. E tem essa parada, né, da flor que suga o sangue. Será que tá tudo conectado, galera? Olha aí. Mas é bem interessante, né? E eu recomendo vocês lerem o mangá, verem o anime e acompanhar as análises do All Blue de The Promised Neverland. Então, conhecemos os pais do Dororo, né? O bando dos pais do Dororo. Olha, a Ojiwa é a mãe dele e o Hibukuro é o pai. Eu já quero mandar logo uma coisa. A Ojiwa é uma kunoichi, é uma ninja mulher, certo? E eu acho que faltou mostrar um pouco dela em ação, porque você vê ela mascarada no cavalo no mangá e tal. Mesmo que o mangá seja mais pitoresco, mais infantil, você vê a Ojiwa agindo, lutando. Então eu senti um pouco de falta disso, mas tranquilo, né? O pai do Dororo é um grande líder e nós somos aí, né, apresentados a como se dá esse tipo de bando. O bando de ladrões na época das guerras civis japonesas. Olha, eu acho que eu estaria fazendo o mesmo, né? Porque cada louco querendo reclamar o seu terreno ali. E aí, o que é que o pai da Dororo faz, né? Fazia, o Hibukuro.
ele compôs aí um bando de ladrões formado por ex-ronins, ou seja, samurais sem mestres, e outros ladrões e tal, e eles só assaltavam, claro, para sobreviver, eles só assaltavam samurais. Então, enquanto outros bandos de ladrões assaltavam vilarejos e civis, eles só assaltavam samurais, beleza? Justamente a luta deles era contra o sistema, essa guerra aqui que mata todo mundo. A gente vê os campos aí de cadáveres, né? Tem uma parte que Dororo até olha pra um cara com as pernas amputadas comendo outra pessoa, galera. É impressionante. E a mãe dele, a Odiwa, diz um negócio bem massa, que ele pergunta: mãe, isso aqui é um inferno? E ela fala: não, o inferno deve ser um lugar melhor do que esse. É real, galera. É absurdo o terror de uma guerra, né? E ainda mais uma guerra civil tão louca assim, né? As guerras civis japonesas desse período. E aí somos apresentados, né? Hibukuro, Odiwa e o Itachi, que é ali um braço direito do Hibukuro. Olha o traidor aí, né? Mas esse traidor Itachi, ele conseguiu moldar quem o Dororo é hoje. Se vocês percebem, né? Porque o Itachi, ele sempre fala: acabou a época em que a gente só precisa de força, a gente precisa de cérebro também. O Itachi queria guiar o Hibukuro e o bando de ladrões para uma outra direção, e o Hibukuro não via as coisas dessa maneira. Eles discordaram e o Itachi traiu o cara. Então o Itachi, ele foi um filho da mãe, com certeza, certo? Mas aquilo marcou o Dororo. Quando o Itachi fala que a gente precisa de cérebro, o que é que o Dororo é hoje? Ele é mais cérebro do que força. Então ele vai mais pelo caminho do Itachi, o caminho do trapaceiro, sabe? Então é bem curioso você notar essas nuances comportamentais no Dororo. Eu gostei muito que esse episódio ficou naquele tom de sépia, que nem o passado do Jukai, né? O cara que acolheu o Hyakimaru e tal, que teve o passado dele no episódio 3. Então, mas além do tom de sépia, ficou aí colorindo sangue, né? Dando destaque pro sangue. E é curioso porque você geralmente censura o sangue. A gente vê, por exemplo, em algumas outras obras, Kill Bill tem uma parte que fica em preto e branco no primeiro filme, justamente para dar uma amenizada na quantidade de sangue. E aqui coloriu especificamente o sangue. Então eu achei bem forte, né, dessa linguagem gráfica aqui desse episódio 9 de Dororo. Um outro mangá agora que saiu a capa, que eu nem curto muito, é o Chainsaw Man, e o sangue é verde, para dar uma amenizada também. Mudou a cor do sangue, né, fez um negativo ali com as cores verde e vermelha. Então aqui em Dororo a galera foi ousadia e alegria. E aí a gente vai vendo que o Itachi, ele já insinua os seus pensamentos pro pai do Dororo, Hibukuro, e beleza, tu não quer ir por esse caminho? Trairagem. E o pai do Dororo, ele fica vivo, só que o Itachi e os outros samurais ali invalidam o cara com flecha, ele mal consegue andar, ele mal consegue lutar. E aí sem o bando agora, né, o que restou do bando dele foi com o Itachi. Então é família agora, o Hibukuro, a Odiwa e o Dororo vão seguindo a jornada a sós, né? E o Hibukuro, ele é um cara muito idealista e muito justo. Ele não aguenta ver injustiça na frente dele. A gente vê os absurdos da administração do Daigo, de tipo, ó, queima essa vila inteira porque eu preciso de espaço para o meu exército caminhar por aqui com agilidade para chegarmos mais rápido nos nossos destinos. Véi, então o Hibukuro ficava com muito ódio perante aquilo tudo. E aí ele foi combater. Mas uma curiosidade sobre tudo isso: por mais que a gente fale que o Dororo, ele segue o caminho do cérebro do Itachi, ele também pode vir a ter um rancor para com o Daigo e convergir mais ainda o seu caminho com o Hyakimaru para o enfrentamento final contra o Daigo. Justamente porque ele pode herdar aí, né, essa vontade, o propósito herdado do seu pai, o Hibukuro. A gente já sabe que o Dororo tá no mesmo caminho que o Hyakimaru, mas eles têm objetivos diferentes, né? O Dororo tá ali comendo pela beirada, querendo acompanhar o Hyakimaru, mas seria legal ver os dois com o mesmo objetivo no final. E aí, o Hibukuro, numa dessas injustiças, vai enfrentar uns samurais. São muitos, ele tá com as pernas machucadas, ele tá inválido, tá mancando. Ele consegue, tipo, matar todo mundo, amputar os outros que ficaram vivos ali, mas ele morre. Um cara joga uma lança nas costas dele que perfura, ele até fala, é assim que se usa uma lança, e abraça o cara pra ser perfurado na lança que o perfurou previamente. Eu achei massa, e isso tem
no mangá é um acontecimento um pouco diferente, sabe? O Hibukuro ele vai enfrentar uma galera que tá passando com uma carroça no meio de uma estrada, mas tranquilo, a adaptação dá no mesmo e ela pega pontos importantíssimos do mangá. Então eu achei que a adaptação foi ótima, galera. Esse episódio aí foi de chorar. E a gente vai acompanhando então a vida da Dororo com a sua mãe, agora sem o Hibukuro, né? Teve um momento que eu fiquei bem tenso, que é umas passagens de tempo que a gente vê várias cenas do Dororo com a sua mãe, da Dororo, enfim, que a gente vê os dois dormindo debaixo de uma casa com uma coberta. E é ali no mangá que a mãe do Dororo, a Odiwa, morre. Na verdade, eles estão dormindo num campo, né? E aí ela fala que tudo vai ficar bem e tal. Quando o Dororo acorda no dia seguinte, ela tá morta. Eu achei muito mais impactante no mangá. No anime a gente vê que ela vai vivendo e tal com ele, uma situação cada vez mais difícil, e ela morre naqueles campos floridos. Foi poético, mas eu achei mais cru no mangá, sabe? Pô, você dorme com a pessoa que você mais ama, a sua mãe, velho, ela tá viva. Tu amanhece o dia, ela tá o cadáver lá, sabe? Então foi uma coisa que tu não esperava. Pô, ela vai sobreviver e tal. Quando você vê, pô, aconteceu já. Ela não tá mais aqui, morreu. E aqui ainda teve um tom de despedida, né? Viva, meu filho, as guerras vão acabar um dia e tal. Mas foi poético, eu entendi a saída do anime e tal. A gente criticou Dororo no episódio 8, no episódio passado, sobre a narrativa episódica. Mas é claro que a gente não tá julgando a obra como um todo, sabe, galera? A gente tem que criticar onde for pertinente e tem que enaltecer também onde for pertinente. E aí, esse é o passado do Dororo, né? Ele tem uma cena que a gente até citou previamente, que eu achei muito forte antes da Odiwa morrer, em que ela pega a sopa com as mãos. O que é que uma mãe faz por um filho, né? E naquele momento, no mangá, o Itachi não tá presente, galera. Pelo que eu lembro. E aqui ele tá. Ele vai vendo que situação degradante, eu não queria que isso acontecesse com vocês e tal. E é triste você ver, né, ela dando a sopinha pro Dororo, comendo lá e ela queimando as mãos. É muito cruel esse episódio, galera. E Dororo tinha pais incríveis e ele perdeu os dois e agora tá aprendendo a viver na malandragem. O Hyakimaru descobre isso tudo aí e Dororo percebe que ele descobriu e opa, tu tava naquela hora também que eu fiquei sem roupa? E aí você descobre que Dororo é uma garota e tá tranquilo, velho. O Hyakimaru não liga pra isso. E no final do episódio é que tem um gancho muito legal, porque um soldado do Daigo, ele faz uma ponte, ele conecta alguns fatos. Senhor, eu sei que você deixou, né, um bebê sem membros, sem órgãos, numa cestinha pelo rio. E a gente agora soube de um relato que um dos seus homens teve uma das suas facções devastada por um garoto usando próteses. E aí o Daigo, opa, o inferno que eu tô esperando chegar tá finalmente vindo realmente. Então o Daigo tá preparado. Galera, o Daigo, o pai do Hyakimaru, é velho, mas ele é tipo um general espadachim. O cara luta muito. Ele sempre aparece tranquilo. Eu sei que ele dá umas punhaladas no monge, mas é um velhinho no primeiro episódio. Mas o cara luta. Ele sabe lutar com a espada, beleza? Então você fica no hype pelo confronto entre o Hyakimaru e o Daigo. E o Tahomaru, irmão do Hyakimaru, filho do Daigo, escuta essa conversa, né? Então o Tahomaru, ele tá cada vez mais entendendo que ele tem um irmão e ele quer explorar isso tudo aí, né? Em meio a essas guerras civis que vão chegar, certo? Então, galera, eu dei umas declarações, tirei até uns prints sobre o mangá de Dororo no Twitter. Eu recomendo muito que vocês vão ver lá umas curiosidades sobre o Osamu Tezuka, o criador da obra, a pretensão dele e o que ele não conseguiu atingir na época do mangá, na década de 60, e que talvez a galera do anime esteja conseguindo agora. Então eu recomendo demais que vocês vão me seguir lá no Twitter, beleza? No Instagram também. Deixa a tua opinião sobre esse episódio 9 de Dororo, beleza? Aí nos comentários, dá like se curtiu, dá dislike se não curtiu tanto assim, se inscreve no All Blue e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo canal e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Dororo. Tô pensando em fazer um sobre o mangá, hein? Vocês querem? Deixa aí nos comentários também essa opinião. E olha, toda terça sai a análise dos episódios do anime. A gente tá analisando episódio a episódio, beleza? Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E
Confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.